Vamos abrir nossas Bíblias, no capítulo 24 de Lucas. Lucas, capítulo 24, versículo 1. Mas, no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. E encontraram a pedra removida do sepulcro. Mas, ao entrar, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhes 2 varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: Por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Ainda o verso 36 deste mesmo capítulo. Falavam ainda estas coisas, quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: Paz seja convosco. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito. Mas ele lhes disse: Por que estáis perturbados e por que sobem dúvidas aos vossos corações? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. E por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria, e estando admirados, Jesus lhes disse: Tendes aqui alguma coisa que comer? Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel. E ele comeu na presença deles. Amado Pai Celestial, tão grande é nosso privilégio de nos reunirmos debaixo do nome vitorioso de Teu Filho. Tão grande é a nossa alegria em sermos por Ti mesmos alimentados. Pão da vida. Pedimos que abras Teus celeiros celestiais e alimente-nos nessa manhã juntos. Somos Teus. Levantamos nossos olhos para Ti fixamente. Queremos ver algo mais das Tuas grandezas e de Tua formosura. Ilumina os olhos do nosso entendimento. Confiamo-nos a Ti. No precioso nome do Senhor Jesus oramos. Amém. Esse capítulo 24 de Lucas tem sido chamado por muitos estudiosos bíblicos de o capítulo das coisas abertas. Nós temos nesse capítulo 24 3 coisas abertas: um sepulcro aberto, olhos dos discípulos de Emaús abertos e céus abertos para receber o Senhor Jesus ressurreto. Nesses passos que temos dado até aqui, com a ajuda do Senhor, temos buscado ver esses eventos críticos da vida do nosso Senhor Jesus, desde a sua encarnação até a sua entronização. Passo a passo, seguindo o Senhor, nossos corações e mentes não têm outra atitude senão realmente curvarmos-nos aos seus pés. O grande objetivo do Espírito Santo ao nos dar revelação bíblica é que nós sejamos os verdadeiros adoradores, que adoram o Pai em espírito e em verdade. Somos tão tendentes, irmãos, quando, por exemplo, lemos o livro de Romanos e vemos como Paulo, escrevendo aquele livro após 11 capítulos, esboçando tanta doutrina preciosa, profunda, consistente, de tal forma que penso que todos concordamos que nenhum teólogo como Paulo jamais pisou essa terra, um outro teólogo de seu gabarito. Quando ele escreve aquela carta, digamos, tão sistemática aos romanos, que todos admiramos e conhecemos o valor dela na história,
E sabemos o que o Senhor fez usando essa epístola tremenda. E Paulo a vai escrevendo sistematicamente, então ele chega ao capítulo 11. E podemos dizer que esse grande teólogo, usemos essa palavra, quando ele chega no capítulo 11, ele tem uma atitude. Depois de descrever tanta beleza doutrinária, ele dobra os seus joelhos. E conclui o capítulo 11 assim: ó, você já meditou sobre esse ó? Eu penso que esse ó resume tudo que o Espírito Santo deseja realizar em nós ao nos revelar Cristo. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são seus juízos, inescrutáveis seus caminhos. E ele faz aquelas perguntas doxológicas, não teológicas, mas perguntas de adoração. Quem conheceu a mente do Senhor? Quem foi seu conselheiro? Quem primeiro deu a ele, para que ele venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele, para ele, são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Depois do seu amém, ele ainda tem mais 4 capítulos para escrever. Paulo era um bom pregador. Todas as vezes que um pregador fala amém, ele ainda tem algo mais a dizer. E assim era Paulo. Porque seu coração estava tão impressionado com a grandiosidade desse Cristo que ele descreveu nessa epístola aos Romanos. Então, queridos irmãos, ontem nós concluímos, com a ajuda do Senhor, a sessão que dizia respeito à morte do nosso Senhor Jesus. Lucas menciona 7 vezes, desde o capítulo 9, verso 51, que o Senhor Jesus tinha uma intrépida resolução na sua mente, então, e no seu coração de ir para Jerusalém. Então, não apenas, claro, nosso Senhor sofreu a morte de cruz, como vimos ontem, todas as suas implicações espirituais e físicas, mas o nosso Senhor Jesus andava no caminho da cruz. Então, aqui está mais uma tarefa, em particular para os jovens. Busque as 7 referências, a primeira já foi dada, Lucas 9:51. E a partir delas são mais 6, até o capítulo 24, onde é descrito que o Senhor caminhava e seguia para Jerusalém, e ia para Jerusalém. Num determinado momento ele chega a Jerusalém, e vendo a cidade chorou, assim descreve Lucas, e disse: se conhecesses o que é devido à paz. Mas agora isso está oculto dos seus olhos. Não reconheceste o tempo da tua visitação. Nosso Senhor andou tão consistentemente no caminho da cruz, que realmente a sua morte de cruz selou todo o caminho no qual ele andou. A partir da morte do nosso Senhor na cruz, nós temos uma situação de parêntese. Podemos dizer, humanamente falando, o que agora ocorreria? Já que nós vimos que na sua encarnação, desde a sua encarnação, a vida do Verbo de Deus foi um espetáculo aos anjos. Aquele objeto de adoração, o Logos divino, que eles então tinham no céu como expressão única da glória da divindade, agora desce até a terra. Então, aquele que foi manifestado na carne foi justificado em espírito e contemplado por anjos, como já citamos, 1 Timóteo 3. E também Pedro vai dizer que o Evangelho e a salvação contêm segredos que anjos anelam perscrutar. E vemos que desde a morte do nosso Senhor Jesus até a sua ascensão, esses eventos com os anjos estão sempre presentes. Então agora nós chegamos na ressurreição e mais uma vez, se você lê a narrativa de Mateus, se você lê a narrativa de Lucas, Mateus diz que um anjo do Senhor, a narrativa de Mateus sobre a ressurreição,
Ele desceu, por causa disso houve um terremoto, aquela pedra foi removida e o anjo assentou-se sobre aquela pedra. E diz que a sua aparência era como de um relâmpago. Quando aquelas mulheres chegaram ao túmulo e ouviram a mensagem básica que Lucas também repete: ele não está aqui, ele ressuscitou. Então, quando nós lemos os relatos combinados, e é claro que não temos tempo para isso, precisamos ainda avançar para o assunto da ascensão, da entronização, mas quando lemos os relatos da ressurreição do Senhor, vamos manter pelo menos 4 coisas bem claras. Havia um interesse específico do céu em que o fato da morte real do nosso Senhor Jesus, de um sepultamento real do nosso Senhor Jesus, fosse confirmado. Então Deus soberanamente moveu, veja bem, o coração até mesmo de escribas e fariseus, para irem até as autoridades romanas e dizerem assim: aquele homem chamado Jesus, aquele embusteiro, quando ele estava vivo, ele disse que ele ia ressuscitar. Então vamos tomar uma precaução. Escribas e fariseus sugeriram para as autoridades romanas: deem-nos guardas, instrumentos, para que esse túmulo seja vigiado e para que os discípulos não roubem o corpo dele. Porque se isso acontecer, nós estamos em risco que esse outro embuste seja pior do que o primeiro. A ação soberana de Deus. O que Deus soberano queria é que esse túmulo fosse selado, lacrado e vigiado. Então nós temos uma grande pedra, como Mateus descreve, uma grande pedra, que não pode ser removida e rolada por discípulos, não, irmãos. Aquelas pedras, se você estudar detalhes, os sepulcros eram cavados na rocha. Quem já foi a Jerusalém viu. Hoje colocaram uma plaquinha dentro de um túmulo cavado na rocha, uma visão impressionante. É claro que aquele túmulo pode não ser o do Senhor Jesus, claro. Isso não é o importante. O importante é que aquele túmulo está lá naquele jardim cavado na rocha. E você vê que ele é cavado de tal forma que a pedra que será rolada para a boca do túmulo, ela fica em um nível um pouco mais alto. Exatamente por causa do seu peso. Ela vai ser rolada para a boca do túmulo. E agora, como você rola a pedra de volta, subindo a canaleta? Compreendeu? Então eles rolaram para a boca do túmulo uma grande pedra, diz Mateus. Mas não só isso. Chegaram lá os escribas e fariseus e nos deem uma escolta, por favor. E o governador Pilatos disse: levem a escolta e façam como bem vos parecer. Aquela escolta aparentemente era composta de 4 a 6 soldados. Eles eram militares. E esses escoltas se revezavam vigiando o túmulo. Eles não estavam ali brincando. Eles estavam cumprindo uma tarefa. E a escolta foi colocada em frente ao túmulo e mais, o túmulo foi selado. Então a grande pedra, o túmulo selado e a escolta romana foram providenciadas pelo Deus soberano. Para que então, quando esse anjo do Senhor descesse, esse terremoto acontecesse, essa pedra removida, e ele ficasse lá de mensageiro celestial assentado na pedra, esperando as mulheres chegarem, para dizer a elas: por que buscais entre os mortos aquele que vive? Ele não está mais aqui, ressuscitou, como havia dito. Mas então há algo mais impressionante ainda. Quando os discípulos recebem essa notícia das mulheres, 2 deles vão correndo ao túmulo. O atabalhoado e o meditativo. Pedro e João. Aparentemente João era mais novo que Pedro em idade, porque ele corre mais rápido. Então João correu mais rápido e chegou ao túmulo primeiro, se você ler os relatos. Mas João é tão meticuloso, ele tem um espírito de poeta. Então ele chegou ao túmulo e parou com toda a reverência. Ele vai só olhar para dentro do túmulo, o que ele pode ver ali? Mas então vem aquela carreta sem freio atrás dele. Simão Pedro. E ele passa por João e quase cai dentro do túmulo. Então é dito no relato que Pedro viu os lençóis.
Assim está escrito. E então diz que o João, que estava lá, na sua meticulosidade, ele então entra também no túmulo. E aí ele mesmo, o João, o evangelista, vai escrever assim: e viu e creu. Por que ele viu e creu? Porque ele tinha tendência de crer? Não. Sabe o que ele viu? Ele viu uma mortalha vazia. Quando os corpos, os mortos eram preparados naquela época, entre as faixas que os enrolavam e os aromas e ungüentos e misturas que eram usados nessa pasta para se embalsamar esse corpo e preparar para o túmulo, isso pesava em torno de 45 quilos. Então, aquele corpo era todo preparado, embalsamado e enrolado em faixas, apenas o rosto ficava de fora, e colocado no túmulo. 3 dias se passaram. Aqueles elementos tomaram consistência, compreendeu? E como que mumificavam, entre aspas, o corpo do Senhor. Quando os dois entraram no túmulo, eles viram um casulo vazio. Como aquele corpo poderia sair dali e deixar um casulo vazio, compreendeu? Era o fato, a prova de que ninguém tocou naquele corpo. Aquele corpo saiu de dentro daquele casulo. Como uma borboleta sai da casa da ex-lagarta. Você já viu aquele casulo? Assim foi a mortalha do nosso Senhor Jesus. É por isso que João descreve. E viu e creu. Que maravilha. Então nós temos a grande pedra, nós temos a pedra selada, nós temos uma escolta de soldados, e nós temos um casulo vazio. E nós temos um anjo aguardando as mulheres e dizendo: por que buscais entre os mortos ao que vive? E então, para que tudo ficasse muito claro, nosso Senhor passou 40 dias dando testemunho da sua ressurreição. Isso foi tão importante que o apóstolo Paulo registra assim em 1 Coríntios 15. Ele foi visto por muitos irmãos. 1 Coríntios 15. Ele apareceu a Cefas, depois ele apareceu aos 12, e ele foi visto de uma única vez por mais de 500 irmãos. E dentre eles, alguns estão vivos até hoje. 1 Coríntios 15. Sabe por que Paulo fala essas coisas? Porque se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé. Isso ele fala em 1 Coríntios 15, 14, se você quiser conferir. E a palavra para vã ali é assim vazia. Vazia. Nossa pregação, nosso querigma, nossa proclamação é vazia e nossa fé é vazia se Cristo não ressuscitou. Então ele segue, verso 17 agora de 1 Coríntios 15, e vai dizer de novo que se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, e ainda permanecemos nos nossos pecados. E agora vã ali é uma outra palavra da língua original, e significa inútil, significa sem força, significa sem propósito. Sem propósito, sem força, inútil. 1 Coríntios 15, 17, a palavra para vã. Amados irmãos, nós só podemos viver a vida cristã porque Cristo ressuscitou. E soprou sobre nós, naquela figura tão linda dele ainda ressurreto, não ascenso, não Pentecostes ainda, mas quando ele se coloca entre os discípulos numa das 10 vezes em que ele aparece aos discípulos. Por que 10? 2 mãos cheias. Isso na Bíblia significa pleno testemunho. 10 aparições. Há uma obra muito bonita de A.B. Simpson, chamada The Christ of the 40 Days. E ele vai mostrar que nesses 40 dias o Senhor se manifestou 10 vezes aos seus discípulos. Cada aparição do Senhor aos seus discípulos é maravilhosa. É distinta, às vezes completamente distinta uma da outra. Qual foi a primeira? Maria Madalena. Quando ela estava no sepulcro e confundiu o Senhor ressurreto com o jardineiro.
e disse ao jardineiro: se você sabe onde está o corpo dele, me diga, para que eu o carregue. Em outro evangelista, quando cita Maria Madalena nessa ocasião, vai dizer que ela era aquela de quem o Senhor havia expelido 7 demônios. É citado nesse contexto. Esse era o coração que Maria Madalena tinha com relação ao seu Senhor. Então a primeira aparição foi para Maria Madalena. Qual foi a última? Se de novo você vai fazer essa tarefa, 2 estão sendo citadas. A primeira é para Maria Madalena, a última, Betânia. E o Senhor então é ascenso de Betânia. Daqui a pouco vamos chegar em Betânia um pouco. Então, queridos irmãos, quando nós abrimos esse capítulo 24 de Lucas, nós ficamos sem dúvida impactados com as coisas abertas. Túmulo aberto, olhos abertos para verem aquele que saiu do túmulo, para aqueles discípulos desesperançados no caminho de Emaús. Já se vão 3 dias e a nossa esperança também já se foi junto com esses 3 dias. Nós estamos deprimidos. Para nós ele era o Messias mesmo, ele era a esperança de Israel. E nosso Senhor tem um diálogo com ele que penso que nós vamos compartilhar hoje antes de partirmos o pão à tarde. Qual foi esse diálogo? O que há de importante nele, de maravilhoso nele? Então o Senhor abre os olhos dos discípulos de Emaús. Túmulo aberto, os olhos abertos, mas finalmente Lucas termina com o céu aberto. E agora, quando os céus foram registrados, abertos em Lucas, no capítulo 3, Jordão, tu és o meu filho amado. No capítulo 9, transfiguração, tu és o meu filho, este é o meu filho, o meu eleito, a ele ouvi. E a terceira vez, não há voz nenhuma. Não é necessário mais voz. O Senhor já havia consumado sua obra. Apenas o céu se abre em silêncio. E o Senhor Jesus é elevado aos céus, a partir de Betânia. Eu não sei o que você pensa sobre isso, mas quando eu penso sobre esse acontecimento, sabe o que me vem à mente? Céus se abrem, nosso Senhor Jesus ressurreto é elevado às alturas, assim Lucas descreve em Atos, à vista daquelas testemunhas que estavam ali em Betânia. Então, me parece que podemos aí ouvir o Salmo 24 como um eco da voz dos anjos, que diziam assim: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Então aquela pergunta: quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso nas batalhas. Que batalhas esse Senhor tinha travado? As batalhas do Gólgota. E os anjos de novo vão olhar, mas agora para o Verbo encarnado. E dizer dele e a ele: ele é o Senhor forte e poderoso nas batalhas. Ele conquistou morte, ele conquistou o mundo, ele conquistou pecado, carne, próprio diabo, principados, potestades. Ele conquistou-nos para não vivermos mais para nós mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou, como Paulo diz em 2 Coríntios 5. Então, aquele Salmo 24 parece ser um eco da voz dos anjos, extasiados, estupefatos, porque agora o Verbo divino, objeto de sua adoração, se fez carne, objeto de sua contemplação, agora retorna aos céus, objeto de sua adoração. E quando nós lemos esse relato de Lucas, verso 36, se você ainda o tem aí, no capítulo 24, verso 36, nós já lemos. Quinta aparição do Senhor, dentre as 10 que foram feitas durante os 40 dias. Então aqui nós já estamos citando a terceira, né? Ou 3 delas. Aqui é a quinta aparição. E essa aparição muito impressionante e maravilhosa também. Porque o Senhor já havia conversado com os discípulos de Emaús, abriu os olhos deles, e diz o verso 36 que eles falavam ainda essas coisas, porque receberam notícia que o Senhor havia
aparecido a Simão, veja lá no verso 34, foi uma aparição particular do Senhor a Simão, veja, interessante, essa é mais uma entre as 10, onde não há registro bíblico sobre o que foi dito. Porque essa não é aquela aparição às margens do Mar da Galileia, de João 21, que nós já citamos ontem, quando o Senhor prepara o café da manhã para os pescadores falidos e famintos, que pescaram a noite toda, e o Senhor trouxe aqueles 53 peixes. Então há essa aparição a Simão, como é citada aí no verso 34, e então no verso 36 diz que eles falavam ainda essas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e diz: paz seja convosco. Que aparição é essa? Porque nós podemos imaginar aqueles discípulos atônitos, o Senhor se coloca no meio deles e imediatamente, penso eu, aqueles olhos se arregalam. Acho que estavam na ponta da mesa onde o Senhor apareceu, correram para outra ponta. Porque está escrito aí que eles pensavam ter visto um espírito. Talvez lá na conversa particular deles com o Senhor ressurreto, do outro lado, um estivesse cutucando ao outro ali, dizendo assim: olha, eu já vi um espírito uma vez. Nós podemos fazer um teste bom aqui, para ver o que está acontecendo. Mas nosso Senhor conhecia tudo sobre o coração deles. Então o Senhor viu que eles ficaram atônitos e ele tomou uma primeira atitude. Ele diz: toquem-me, veja essas mãos, vocês conhecem, lembram? Veja esses pés, sou eu mesmo. Ele diz: um espírito não tem carne e nem ossos. É interessante que ele não diz sangue, não é? Porque sangue é o que retrata e registra uma vida humana e simplesmente humana. Mas agora o nosso Senhor verteu o seu precioso sangue, sua vida humana. Lucas vai dizer: a vida da carne está no sangue, e nosso Senhor verteu o seu precioso sangue. Então ele ressuscitou com o mesmo corpo, mas glorificado, mas não sem aquelas marcas. Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Lembra a ocasião com Tomé também? Põe a mão no meu lado, porque aquele lado foi traspassado pela lança do soldado, lembra-se? E João vai dizer: saiu sangue e água. Sangue para expiação, porque sem derramamento de sangue não há remissão. E água para regeneração. 1 João 5 vai dizer que água e sangue são duas testemunhas. Que maravilhoso. Então, depois do Senhor dizer isso: toque minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Mas eu penso que os olhos deles continuaram arregalados. E é interessante, amados irmãos, o versículo 41, que diz que depois que lhes mostrou as mãos e os pés, veja aí, isso é o verso 40, no 41 diz assim: e por não acreditarem eles ainda, veja aí, por causa da alegria. Que coisa, a alegria às vezes deixa as pessoas incrédulas, né? Eles estavam tão extasiados com aquele assunto, dizendo: é ele mesmo. Mas será que é ele mesmo? É ele mesmo. Estavam tão extasiados e com tanta alegria, diz o texto, e estando admirados, aí Jesus vai tomar mais uma atitude. O que ele diz? Tendes aí alguma coisa para comer? Então, quem sabe aquele que cutucou o outro lá e falou: eu já vi um espírito uma vez, mas eu sei que eles não comem. Então agora o Senhor falou: tendes aí algo que comer? Então eles disseram, apresentaram a ele um pedaço de peixe assado e um favo de mel. Aí eu acho que os olhos se arregalaram mais ainda, porque acho que eles pensaram assim: ele vai comer o peixe, gente, presta atenção. Nós vamos ver aquele peixe passar pela garganta e descer até o estômago, como numa máquina de raio-x, porque ele é um fantasma, presta atenção. Então o Senhor comeu o peixe e o mel na presença deles. Então eles ficaram convictos: olha, é um homem mesmo. Ele ressuscitou. Quão condescendente é o nosso Senhor. Por que ele precisava comer com eles? Comer o peixe? Ele quer deixar tão claro que aquele corpo que entrou no túmulo é o corpo que saiu do túmulo, ressurreto. Hebreus 7 diz assim, que ele exerce um sumo sacerdócio celestial pelo poder de vida indissolúvel. Lembra-se? Hebreus 7. Essa é a qualidade da sua vida ressurreta.
Por isso, ainda no capítulo 7 de Hebreus, que livro é esse de Hebreus? Você não acha, irmão? O Senhor tem me dado a oportunidade de estudar esse livro já há mais de 40 anos. Sabe como eu me sinto? Um menino na areia da praia, brincando. Porque é tão profundo, é tão rico, é tão maravilhoso. Então, Hebreus capítulo 7, no verso 25. Antes, como dissemos, já havia sido dito, ele exerce um sumo sacerdócio celestial, não conforme lei de mandamento carnal, como os filhos de Levi exerciam. Vem um sacerdote, morre, vem outro sacerdote, morre, porque eles eram homens sujeitos à limitação. Eles eram impedidos pela morte, grande inimigo. Impedidos pela morte de continuar. Não são palavras do livro de Hebreus? Mas este, Jesus, permanece sacerdote perpetuamente. Porque ele ministra com o poder de vida intocável, indissolúvel, triunfante. E então nós chegamos ao verso 25 de Hebreus 7, que vai dizer assim, por isso, ele pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, porque ele vive sempre para interceder por eles. Não é maravilhosa a sua ressurreição, a sua ascensão, a sua entronização, a colocação dele nesse lugar de nosso intercessor? Porque o sumo sacerdote, quando entrava no Santo dos Santos, no dia da expiação, uma vez por ano, ele carregava no peitoral 12 pedras, tipificando os 12 filhos de Israel, mas também carregava nos ombros 2 pedras de ônix, e sobre cada pedra gravados 6 nomes dos filhos de Israel. 12 pedras no peito, 12 pedras no ombro. Qual é a realidade do Novo Testamento sobre essa tipologia? Qual é? É que o nosso Senhor Jesus, o eterno sumo sacerdote, do qual aquele era apenas uma figura, ele intercede, ombros, fala de intercessão, suporte. Ele intercede pelos mesmos pelos quais ele fez expiação. Pedras no seu peito fala de expiação. Pedras nos seus ombros fala de intercessão. Então esse sumo sacerdote vai orar assim em João 17: não rogo pelo mundo. Nosso Senhor Jesus, sim, foi enviado como Salvador do mundo. Não misture as palavras. Mas ele não foi enviado como intercessor do mundo. Ele é intercessor apenas dos que creem. Não intercedo pelo mundo, mas intercedo pelos que me deste, porque eles são teus. Que maravilhoso intercessor nós temos. Porque nós pregamos o Evangelho ao mundo, para que aqueles que não conhecem o Senhor sejam salvos, e então tenham aquele que vive para interceder por eles, realizando neles essa tão grande salvação. Nós não sabemos se foi Lucas que escreveu Hebreus, mas está aí uma ótima sugestão. Porque há muitas palavras que só aparecem em Lucas, Atos e Hebreus. Você acha que é por acaso? Eu acho que não. Então, quando Lucas usa essa expressão, ele pode salvar totalmente, ela só aparece uma outra vez nas Escrituras, em Lucas 13:11, essa palavra. E lá vai falar de uma jovem possessa de um espírito de enfermidade há 18 anos, que andava encurvada sem de modo nenhum poder se endireitar. Então aquela palavra que foi traduzida lá para sem de modo nenhum poder endireitar-se, é a palavra que Lucas usou em Hebreus 11, dizendo que esse nosso grande sumo sacerdote vive para interceder por nós. Quem éramos nós? Nós éramos esses possessos, escravos, filhos da desobediência e escravos de toda sorte de paixões e prazeres, filhos da ira como os demais. Estávamos debaixo da ação desse espírito ante-Deus, Efésios capítulo 2, do qual
diante do qual nós não tínhamos nenhuma outra alternativa, senão nos submeter. Esse éramos nós. Então, o nosso intercessor nos tirou dessa condição, mas mais que isso, ele se tornou para nós aquele que pode nos endireitar totalmente. Aqueles que eram encurvados e então só olhavam assim para baixo, podem ser endireitados, porque ele vive para interceder por eles. Então, amados irmãos, no que concerne a ressurreição do nosso Senhor Jesus, foi através dela que ele pôde compartilhar com os seus eleitos a sua vida ressurreta. Por isso é que ele soprou sobre eles. Não vamos entrar em debates teológicos aqui. Alguns dizem que quando o Senhor Jesus se manifestou na ressurreição e soprou sobre eles o Espírito Santo e disse, recebei o Espírito Santo, então eles receberam o Espírito Santo. Outros dizem que não, que aquele sopro foi profético, porque o Espírito Santo só foi recebido quando? Quando ele desceu no dia de Pentecostes. Irmãos, para nós isso é rachar cabelo, né? Coisas que não importam. E nós perdemos tanto tempo às vezes com isso, como nosso irmão acabou de dizer, eu creio que foi assim, eu penso que foi assim. Isso na verdade não importa nada para nós, o que importa é que nós recebemos o Espírito Santo, e que o Espírito Santo habita em nós. Campbell Morgan, grande erudito bíblico, ele pensa que aquele sopro foi profético. Será que algum de nós aqui tem condições de discordar de Campbell Morgan? Talvez não, né? Mas ele pode estar errado. Então, nosso Senhor, enfim, ele compartilha a sua vida ressurreta quando do derramamento ou da dispensação do Espírito Santo. Então, quando o Espírito Santo vem habitar em nós, nós temos nada mais, nada menos do que a vida de Cristo em nós. Por isso ele diz, se o grão de trigo caindo em terra não morrer, fica só. Mas se ele morrer, produz muito fruto. A vida que agora eu vivo na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. A ressurreição do Senhor Jesus é um fato histórico e é um fato espiritual. Aliás, irmãos, apenas uma informação ligeira, principalmente para os mais jovens, não há nenhuma vida que tenha recebido tanto testemunho histórico quanto a vida do Senhor Jesus. Quando você aborda a história simplesmente como história, não há nenhum livro, nenhuma vida, a vida do nosso Senhor Jesus, e nenhum livro que tenha tanto embasamento histórico quanto a Bíblia. Nenhum. Nada que se iguale, que chegue perto. Então, como nós somos gratos ao Senhor, porque nós estamos falando de coisas, aliás, essa é uma palavra que é usada na Bíblia mesmo, por um dos seus autores, nós estamos falando de coisas que aconteceram num cantinho aqui ou num cantinho ali, nós estamos falando de coisas que foram públicas e notórias para todos. O Jesus de Nazaré, a sua vida, o seu pai carpinteiro, sua vida na humilde Nazaré, o que aconteceu com ele quando ele chegou em Jerusalém, quando ele foi batizado por João, aquela montanha de testemunhas, a vida que ele viveu, a morte que ele morreu e a ressurreição com a qual ele ressuscitou. Histórica, maravilhosa. Esse é o nosso Senhor Jesus, sua ressurreição. Agora vamos gastar a outra metade do nosso tempo falando do seu complemento. Porque se nosso Senhor ressuscita, dá testemunho da sua ressurreição, enfim, cumpre esse aspecto do seu ministério, ele não estaria ainda completo. Era necessário algo. Era necessário, então, que esse ressurreto, ele fosse, então, ascenso e entronizado. Em João 13, ao lavar os pés dos seus discípulos, João registra assim, sabendo ele que viera de Deus, isso é encarnação, e que ele voltava para Deus, isso é ascensão. Então, porque o Senhor Jesus, o Messias, sabia para o que ele foi enviado e qual seria o fim desse serviço que ele iria cumprir como Messias, então ele tira a vestimenta de cima, toma uma toalha, uma bacia e lava os pés dos seus discípulos. Que maravilhosa cena.
porque Nosso Senhor conhecia muito bem a sua identidade. Embora isso, é claro, não fosse livrá-lo de seus sofrimentos, ele não iria à cruz impávido. Nós lemos os versículos do Getsemane e nós vimos o terror, o assombro, a angústia, tudo que lemos naquelas 6 palavras ligadas ao Getsemane que fizemos ontem. Então, 10 dias dando testemunho da sua ressurreição. Vamos ao último testemunho, Betânia. Queridos irmãos, há 7 visitas do Senhor registradas a Betânia. Ele pode ter feito muitas outras, mas apenas 7 são registradas. Que visitas essas? De novo, particularmente para os jovens. Você quer uma tarefa maravilhosa? Você quer uma tarefa que vai terminar com você com os joelhos dobrados, seus olhos cheios de lágrimas e adorando o Senhor? Estude as 7 visitas do Senhor a Betânia. Você vai ver que na primeira visita, o Lázaro nem estava lá. Parece que ele não estava interessado nas coisas do Senhor. Parece. Nem é mencionado o nome dele. E Maria já quedava-se aos pés do Senhor. Na segunda visita, eles estão agonizando, porque Lázaro está morto. E então, Maria aparece de novo na segunda visita. Primeira visita, Maria quedava-se aos pés do Senhor, ouvindo seus ensinamentos. Na segunda visita, Maria se lança aos pés do Senhor, com a sua inquietude. Nosso irmão Lázaro está morto. Na terceira visita, a Maria aparece de novo. E essa visita está em João 12, a segunda em João 11, a terceira em João 12. Em João 12, lá está o Lázaro. O Lázaro é muito interessante. Porque não há nenhuma palavra do Lázaro. Às vezes achamos até que Lázaro era mudo. O Senhor ressuscitou um mudo, mas ele continuou mudo. Porque no capítulo 12, Lázaro está na mesa. De novo, nenhuma palavra. Mas sabe o que é, na verdade, irmãos? Lázaro não precisava falar. Quem olhava Lázaro na rua estava vendo um ex-defunto. Você já viu algum ex-defunto? E onde Lázaro andava, havia um claro testemunho de quem era o Senhor e de quem ele era, e a sua relação com o Senhor. Então, na terceira visita, diz lá, e Lázaro estava com eles à mesa. Sabe por que aquela visita aconteceu? Porque parece que Maria e Marta estavam tão extasiadas, tão gratas ao Senhor, pela ressurreição de Lázaro, mas quando Lázaro foi ressurreto, o Senhor sumiu. Leia o capítulo 11. Elas não tiveram tempo de fazer uma festa para ele, de agradecê-lo, de dar um banquete. Ele saiu rápido, porque ele estava fugindo da publicidade, mais uma vez. Então diz que o Senhor se retirou para uma pequena cidade chamada Efraim. Ela fica a mais ou menos 40 quilômetros a noroeste de Jerusalém, no deserto da Judéia. Foi para esse canto que o Senhor foi. Uma pequena cidade no deserto da Judéia, que é ligado a Jerusalém, a cidade, deserto de Judá ali, e fez um retiro. Sabe por que ele fez esse retiro? Porque ele ia sair desse retiro da pequena cidade de Efraim, 40 quilômetros mais ou menos de Jerusalém, e ele iria realizar a sua última visita a Jerusalém. E aqui ele iria marcar a sua última semana. Então, para onde ele vai quando ele sai do seu retiro? Betânia. Antes da entrada triunfal em Jerusalém, que conhecemos tão bem, ele vai para onde ele tinha sua casa. Ele vai onde os seus direitos eram reconhecidos. O que ele tinha em Betânia é tudo que ele busca, amados irmãos, em nós, e em cada uma das suas assembleias. Em Betânia ele tinha um coração que o amava. Em Betânia ele tinha mãos que o serviam. Em Betânia ele tinha ouvidos que o ouviam. Então, na terceira visita, lá estava Lázaro na mesa. E, leia o relato de João 12, um banquete foi preparado do Senhor. O Senhor saiu depressa lá, mas agora eles podem agradecê-lo. Então, o Senhor estava lá, Lázaro ressurreto, quieto ali na mesa, e Marta servindo, agora com o serviço ajustado. Agora o Senhor não tem que repreender Marta. O serviço de Marta foi ajustado. O Senhor fez só 3 visitas, ele já ajustou Marta. Que maravilhoso Senhor nós temos. Então diz lá, Marta servia. E, irmãos, é dito que então Maria toma um nardo, Marcos vai dizer, são 3 relatos, Mateus 26, Marcos 14 e João 12.
Marcos vai dizer que aquele nardo era preciosíssimo. Então, 300 denários. Vamos imaginar a cena em Betânia e vamos entender por que o Senhor ascendeu de Betânia, a sua ascensão. Vamos imaginar então Nosso Senhor debruçado, não havia cadeiras, você sabe, as mesas eram baixinhas. Então, quando eles iam tomar a refeição, eles colocavam o seu cotovelo na mesa e dobravam o seu pé para o lado. E recostavam, reclinavam sobre a mesa. E colocavam os pés de baixo e colocavam o pé para trás. E tomavam suas refeições. Então, vamos imaginar Maria chegando por trás do Senhor, porque ela veio de um outro lugar. E trazia nas mãos o vaso de alabastro e o nardo preciosíssimo. Aquele nardo tinha duas funções para as mulheres. A primeira, eles serviam para elas guardarem esse pequeno tesouro para o dia das bodas delas. Quando elas iriam levar esse vaso para o quarto nupcial. E aquele vaso tinha um gargalozinho estriado para se quebrar no lugar certo, como uma ampola de injeção dos nossos dias. Então, quando a moça quebrava esse gargalozinho, ela derramava o perfume sobre os lençóis. Um perfume doce, rico, precioso. Então, enchia aquele quarto do perfume do bálsamo, um quarto de núpcias. Mas havia uma outra finalidade. Esse tipo de nardo também era usado para a preparação de corpos para o sepultamento. Um sentido completamente diferente. Para que o cheiro precioso desse perfume eliminasse o cheiro da morte, o odor da morte. Veja o que Maria fez. Podemos quase ler a mente de Maria nesse contexto. É como se ela estivesse dizendo assim para o Senhor: meu amado Senhor, depois que tu estiveres morto, tu não poderás saber o quanto eu te amo. Então ela quebrou o vaso. E se combinados os relatos, Mateus 26, Marcos 14 e João 12 que citamos, nós temos que concluir que ela unge não só a cabeça, mas ela unge os pés também, pés e cabeça do Senhor, e enxuga os seus pés com seus cabelos. Quando ela unge a cabeça do Senhor, o que ela está dizendo? Primeiro, quando ela quebra esse vaso, o que ela está dizendo? Senhor, tu és para mim o mais precioso. Sabe o que os seus discípulos estavam fazendo, irmãos? Pouco antes, querendo saber quem iria sentar do lado direito ou do lado esquerdo do Senhor na glória. Eles são seus discípulos. Sabe o que aconteceu quando ela quebrou o perfume? Um deles disse: quanto desperdício. Nós podíamos fazer tanta coisa boa com esse perfume. Assistir pobres. Não é assim? E se combinados os relatos, vão dizer que não foi só Judas que disse isso, não. Judas disse, e os outros concordaram. Ou seja, nosso Senhor tinha 12 obtusos diante dele, que não podiam compreender nada do que estava no seu coração. Nosso Senhor falou com eles 3 vezes sobre a cruz. Entrava aqui e saía aqui. Nada compreendiam. Como sabemos? Leia Lucas 18. Eles, porém, nada compreendiam a respeito dessas coisas. Final do capítulo 18 de Lucas. Esses são os discípulos do Senhor. Mas havia alguém, e essa é Maria de Betânia, que compreendeu a angústia do coração do Senhor 6 dias antes da Páscoa, ou da cruz. Então o que ela faz? Ela faz tudo o que ela podia fazer por aquele que ela ama com todo o seu coração. Então, quando ela quebra aquele vaso, ela está dizendo, para mim, palavras de Pedro depois, bem mais tarde, tu és a preciosidade. Lembra Pedro dizendo isso? Quando ela unge a cabeça do Senhor, ela está dizendo, Senhor, tu és minha cabeça. Quando ela unge seus pés, ela está dizendo, Senhor, sou tua serva, estou aos teus pés. E quando ela enxuga os pés do Senhor com seus cabelos, o que ela está dizendo? 1 Coríntios 11 diz que o cabelo é glória da mulher. Lembra-se? Por isso o significado espiritual, sobretudo, do uso do véu, tão maravilhoso. Ele não é um sacramento, irmãos.
ele é um sinal, e um sinal maravilhoso, uma submissão voluntária ao único cabeça. Então, quando Maria unge ou enxuga os pés do Senhor com seus cabelos, está claro agora. Ela está tomando a sua glória e depositando aos pés do Senhor e dizendo: tu tens toda a glória. Tu és digno de toda a glória. Isso foi Maria de Betânia. Ela conheceu as angústias do coração do Senhor. Sabe o que eles vão receber? Eles irão testemunhar, com mais alguns outros, a ascensão do nosso Senhor Jesus. E como o texto vai dizer que nosso Senhor ascende aos céus, com as suas mãos estendidas e abençoando-os, Betânia, então penso que nós fazemos uma conclusão lógica. Ele não estava olhando para Jerusalém. Por que não mais? Porque ele havia dito, pouco antes, lamentando sobre Jerusalém, ele havia dito: a vossa casa vos ficará deserta, porque não reconheceste o dia da tua visitação. Então nosso Senhor ascende de Betânia, estendendo a mão sobre eles e os abençoando, porque ali os seus direitos foram reconhecidos. Tudo o que ele buscava em Jerusalém e não encontrou, ele encontrou em Betânia. Sabe o que ele viu em Jerusalém, irmãos amados, numa das passagens do Senhor por Jerusalém? Nosso Senhor viu sacerdotes promíscuos. Nosso Senhor viu que aquelas pessoas que chegavam para oferecer ofertas, elas pagavam suborno aos sacerdotes para considerar o animal que elas traziam aceitável para ser oferecido. Compreendeu? Subornavam os sacerdotes, para o sacerdote dar um ok para o animal ser oferecido. Então é dito numa das passagens do Senhor em que ele chega a Jerusalém, que texto? Está em Marcos capítulo 11, para você ler depois. E diz que nosso Senhor observa o serviço do templo calado, nenhuma palavra. Mas lá no texto de Marcos 11, 10, 11 seguintes, vai dizer que o Senhor observa tudo ao redor cuidadosamente, é a palavra que é usada ali. Ele observou tudo e todos o que estava acontecendo ali, cuidadosamente. Por quê? Porque ele estava olhando para aquele lugar que era chamado e deveria conter a realidade de casa do meu Pai. Quando ele iniciou o seu ministério, ele expulsou os vendilhões e cambistas e disse: não façais da casa de meu pai uma casa de negócio. O zelo da tua casa me consumirá. Mas isso foram 3 anos atrás. Agora nosso Senhor está no fim do seu ministério, chega para Jerusalém. Promiscuidade, religiosidade, um templo sem a arca, vazio, sem realidade espiritual. Vossa casa vos ficará deserta, porque não reconheceste o tempo da tua visitação. Então é dito nesse texto de Marcos 11, que quando o Senhor observa tudo e todos, e retirou-se para Betânia com os 12. Também não está escrito o que aconteceu ali, mas nós podemos imaginar, não podemos? O Senhor toma os seus 12, leva para Betânia, então ele vai pousar em Betânia, não em Jerusalém. Porque em Betânia seus direitos serão reconhecidos. Em Betânia ele teria ouvidos, ele teria mãos, ele teria coração. Que ele não tinha em Jerusalém, não tinha nos sacerdotes, não tinha nos que serviam. Adoradores promíscuos. Então nosso Senhor vai a Betânia repousar. Que quadro mais maravilhoso. Então é dito que no outro dia ele volta em direção ao templo. E os irmãos sabem o que ele faz lá. Ele vê que aquele lugar que era considerado sagrado estava sendo usado como atalho. Quando a pessoa ia de um lugar para outro, transportando alimentos ou água nas costas, afinal de contas, não poderiam passar por aquela área sagrada do templo. Ele estava usando aquela área como um atalho, para levar mantimentos de lá para cá. Nosso Senhor Jesus ascendeu de Betânia, porque em Betânia ele tinha os seus direitos reconhecidos. Então, irmãos, que cena é vista ali? Vamos avançar um pouco mais, para irmos concluindo. É dito em Atos agora, capítulo 1, vá por favor buscando os textos, para nós ganharmos tempo, você vai conferindo por você mesmo. Se não, anote e veja depois.
Em Atos capítulo 1, que passagem nós temos a partir do verso 6 de Atos capítulo 1? Nosso Senhor já ressurreto, ele é indagado no versículo 6 de Atos 1. Estavam reunidos alguns e lhe perguntavam: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Ou seja, a obtusidade continua, os olhos continuam fechados. A palavra que é usada aqui no versículo 7, respondeu-lhes: não vos compete conhecer Cronos e nem Kairos. Não vos compete conhecer esse tempo estipulado, esse tempo que é marcado, esse tempo cronológico que pode ser contado e marcado. Não se preocupem com isso, mas também não se preocupem com épocas, ou com aqueles tempos que são designados para determinados fins, compreendeu? Kairos da colheita, Kairos do verão, Kairos do inverno. Então, Kairos é usado para um tempo de um acontecimento, e não um tempo cronológico. Essa é a diferença entre Cronos e Kairos. Então, nosso Senhor falou: não vos compete conhecer Cronos e nem Kairos, que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. Irmãos, isso tem muito a nos falar, porque, infelizmente, há irmãos que tomam a palavra e se preocupam muito com os Kairos. Qual será o Kairos da revelação do anticristo? Qual será o Kairos do não sei o que lá em Jerusalém, ou lá não sei mais aonde? O Kairos disso ou o Kairos daquilo? Onde estão os nossos olhos? Por que tanta ansiedade, tanta inquietação? Por que nos agitamos com esses assuntos? Porque nosso coração está no lugar errado. Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. Por que o Senhor falou assim? Na sequência, vamos ver. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como Judeia, Samaria e até os confins da terra. Mas não só isso. Olha o verso 9. Ditas estas coisas, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Será que a mensagem está clara? Não se preocupe com Cronos, não se preocupe com Kairos, preste atenção, veja o que eu estou fazendo. Ele foi elevado às alturas e foi encoberto dos olhos dele. Ele está dizendo: meu reino é, a partir de agora, uma realidade espiritual. Vocês estão sendo chamados para o reino da realidade espiritual. Irmãos, é isso o que nos importa. Sim, o Senhor ainda tem tratos com Jerusalém. Estamos certos que o tempo dos gentios ainda não se cumpriu. Paulo falou algo específico em Romanos 9-11 que sim nos interessa, mas nossos olhos não estão aí. Nossos olhos estão naquele de quem é dito no versículo 10 agora: estando eles com os olhos fitos no céu. Era isso que o Senhor queria, porque você viu onde os olhos estavam fitos? Senhor, qual será o tempo, qual será a época em que restaures reino para Israel? Os olhos estão fitos aqui, os olhos estão horizontais. O Senhor quer que os olhos deles estejam verticais. Se morrestes juntamente com Cristo, e se ressuscitastes com Ele, Colossenses 3, então pensai nas coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à destra de Deus, e não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. E quando Cristo se manifestar, aqueles que são dele, então se manifestarão com Ele em glória. Louvado seja o Senhor. Então nosso Senhor ascende ao céu, é elevado e encoberto dos olhos dele. Ele tira os olhos dele do horizontal, coloca os olhos dele no vertical. O irmão Austin Sparks disse certa vez assim: revelação é uma abertura do reino da realidade espiritual, feita pelo Espírito Santo. Realidades essas, contidas na pessoa e obra do Senhor Jesus. Ficou claro, irmãos? Foi isso que o Senhor quis fazer aqui na sua ascensão. Tirar os olhos dele daqui. Reinos, como vai ser?
aqui ou como vai ser ali, mas o reino de Deus em Cristo, um reino espiritual e um reino de realidade espiritual, um reino que seria um ministério do Espírito Santo, e que essas coisas que olhos não viram, que ouvidos não ouviram, que jamais penetrou no coração humano, são essas mesmas que o Espírito Santo, Paulo vai usar a palavra, revelou, revelação, àqueles que o amam. Na verdade, 1 Coríntios 2,9, que eu citei agora, é uma paráfrase de Isaías 64,4. Sabe o que diz Isaías 64,4? Desde a antiguidade não se ouviu, desde a antiguidade não se percebeu. Um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Que maravilhoso! Tudo aquilo que ele fez, realizou e consumou, o Deus que trabalha para aqueles que neles esperam. Isaías 64,4. Paulo diz que são essas coisas que o Espírito Santo toma e revela àqueles que pertencem ao Senhor. Mas Deus nolo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até as profundezas de Deus. Esse é o reino da realidade espiritual. Então, irmãos, que o Senhor nos ajude, em particular sua igreja no Brasil, a termos nossos olhos colocados no lugar correto. Não no anticristo, mas em Cristo. Não em Jerusalém, mas na igreja. E que o Senhor guarde os nossos corações alinhados com Ele, com suas intenções, com seu propósito. Só isso poderá nos guardar, irmão. Você pode ser o melhor investigador bíblico. Se o seu coração não estiver atrelado a Cristo, você não será guardado nesses dias difíceis que possivelmente virão. Então, a ascensão do Senhor. E agora vamos buscar concluir. Não queira pregar um dia, irmãos, é difícil demais concluir. A hora mais difícil é concluir. Tanto mais teríamos a compartilhar sobre essa maravilhosa ascensão e sobre essa entronização. Vamos falar rapidamente sobre a entronização. Há um texto em Isaías 42 e também em Isaías 45, Isaías 45, 23, Isaías 42, 8, em que o Deus eterno diz assim: eu sou o Senhor, este é o meu nome. Escute, eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois, eu não a darei a outrem. Isaías 45, 23 vai dizer assim: por mim mesmo tenho jurado, diz o Senhor. Toda língua, todo joelho se dobrará, porque Ele é quem é. Jura por si mesmo, o Deus eterno. Não reparte sua glória com ninguém, porque nem pode. Quem pode ter a glória que Ele tem? Se Ele depositar sua glória sobre qualquer criatura, seja ela um serafim, seja ela um querubim, seja ele quem for, um arcanjo, ele vai ser consumido, porque a glória do Senhor é a glória do Senhor. Então a minha glória não a darei a outrem. Mas escute agora Filipenses 2,9, que nosso querido irmão leu na abertura desse tempo da manhã. Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome, não um nome, mas lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome, agora veja, não Jeová, não seja lá o que for, Elohim, Adonai, El Shaddai, mas para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. Ah, irmãos, quando nós combinamos esse versículo com Isaías 42:8, Isaías 45:23, fica tão claro. Qual foi o nome que Deus deu ao Senhor Jesus? Parece tão claro. Esse nome foi Kurios, Senhor. Quando a Septuaginta, a versão dos 70, a tradução grega do Velho Testamento hebraico, certamente você já ouviu falar dela, quando os 70 foram trazer a palavra, o tetragrama impronunciável, aquelas 4 letras, Yahvé. Quando eles foram trazer esse nome para o grego, que nome usaram? Kurios, Senhor. Aquele nome, quando era copiado pelos escribas, eles trocavam de pena. Havia uma pena específica para escrever só este nome.
tão sagrado eles consideravam esse nome. Por isso Paulo está dizendo em Filipenses, Deus o elevou soberanamente e lhe deu o nome. Bendito seja o Senhor. Sabe o que diz Hebreus 1? Hebreus 1,4? Tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome. Nosso irmão falava sobre os nomes do Senhor hoje pela manhã. Herdou mais excelente nome do que eles. Que nome é esse? Kurios. Senhor Jesus Cristo. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho. Maravilhoso Paulo ter colocado Jesus ali, digamos, desacompanhado, esse nome, tanto do Senhor quanto do Cristo, não é? Deus o elevou soberanamente, lhe deu o nome, como falamos, esse nome é Kurios, segundo Isaías, lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus, ele aponta para o nome exclusivamente humano dele, e ele se chamará Jesus, que significa socorro de Jeová, ou salvação de Jeová. Que maravilha! Nome de Jesus, o carpinteiro de Nazaré, o filho de Maria, o Deus eterno que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Então ele é colocado em nenhum outro lugar do que no lugar supremo do universo. Então em Efésios 1 também, a partir do verso 20, vai dizer que Deus exerceu um poder, a suprema grandeza do seu poder, que ele exerceu em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio e nome que se possa referir não só no presente século, mas também no vindouro. Que texto esse, irmão? E pôs todas as coisas debaixo dos seus pés. E para ser cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Não é maravilhoso? Está dizendo nesse texto que Deus constituiu Cristo cabeça, preste atenção, Deus constituiu Cristo cabeça, e nesta qualidade de cabeça sobre todas as coisas, ele foi dado à igreja, para que a igreja recebesse todos os benefícios do fato dele ser cabeça sobre todas as coisas. Irmãos amados, o que isso significa? Significa que tudo que um dia lhe pertencer, na revelação da sua glória, nós teremos participação. Porque cabeça e corpo, como dizia nosso querido irmão, não podem ser separados. Eles só podem ser distinguidos, nunca separados. E é isso que diz Efésios 1, 22 e 23, que citamos. Então agora, nós já falamos o amém, depois do amém tem algumas palavras. Então vamos para Hebreus, ler 4 versículos, rapidamente e vamos terminar. Hebreus menciona 4 vezes o Senhor assentado à destra de Deus. E apenas vou mostrar para os irmãos onde estão as 4 menções para que você medite sobre elas, calmamente, em momento oportuno diante do Senhor. Primeira menção, Hebreus 1, 3. Ele é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados. Isso está incluindo morte, se formos mais amplos, vamos incluir até encarnação. Ele só realizou a purificação de pecados porque ele se fez carne. Sua encarnação, seu batismo, sua vida humana, suas tentações, sua transfiguração, Getsêmani, morte, ressurreição, não é? Ele fez purificação de pecados. Claro que particularmente pela sua morte. E agora o que diz? Assentou-se à direita da majestade nas alturas. Primeiro contexto então aqui, na primeira menção. Essa menção foi feita para dizer que esse assentar do Senhor é em uma posição muito superior aos anjos. Porque ele herda, essa palavra herda é importante,
Porque ele herdou por méritos a sua posição. Irmãos, é dito que nós herdaremos com ele tudo o que ele tem, como nós acabamos de falar. Mas nós herdaremos por graça. Ele herdou toda a posição e o nome que ele tem por méritos. Que maravilha. Nós somos aqueles que são cativos do séquito dos méritos de Cristo. Então essa é a primeira menção. Vamos para a segunda, rapidamente. Hebreus 8:1. Só esse livro menciona 4 vezes o Senhor assentado, e há muitos outros textos mais sobre essa posição do Senhor. Começando do Evangelho de Marcos. O Evangelho de Marcos, que é o Evangelho do servo, ele começa descrevendo o servo, não tem nem genealogia, já entra imediatamente na vida humana do Senhor, sem falar nada sobre ele, porque um servo não tem genealogia. Ele é descrito ali como um servo escravo. Mas sabe como termina o Evangelho de Marcos? Sabe onde esse servo está? No trono. O último versículo do Evangelho de Marcos vai dizer: e Jesus foi elevado às alturas, está sentado à destra de Deus. Ali começa o servo e ali termina o servo. O Senhor dos senhores ainda é e sempre será o servo dos servos. Então Hebreus 8 diz: 1. Ora, o essencial das coisas que temos dito é, 7 capítulos já foram escritos, e o autor vai nos dar um resumo. Então temos que prestar atenção. Vai ser um resumo importante. O essencial é possuímos. Ah, que doce palavra. É teu, é meu, é nosso. Possuímos um tal sumo sacerdote. Onde ele está? Se assentou à destra do trono da majestade nos céus. O que ele faz nesse contexto? Já vimos na primeira menção, tão superior aos anjos, porque herdou um nome mais excelente. Aqui, o que ele faz? Ele é ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu e não o homem. Como nós podemos chamar esse tabernáculo? Nas palavras de Paulo, o novo homem da nova criação, da qual Cristo é cabeça e a igreja é o seu corpo. É a este tabernáculo que Cristo ministra, e não ao tabernáculo da velha dispensação. Então ele é ministro do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu e não o homem, porque ele é o sumo sacerdote assentado à destra do trono da majestade. Verso 1. Vamos para a terceira, capítulo 10, verso 12. Olha que menção maravilhosa. Jesus, o autor de Hebreus, tem muito apreço por esse nome, usando o nome de Jesus várias vezes, desacompanhado também, tanto do título Senhor, quanto do título Cristo, porque aponta para a sua humanidade. Então diz, verso 12, Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, olha aí, terceira vez, assentou-se à destra de Deus. E nesse contexto ele está fazendo o quê? No primeiro, um nome tão superior aos anjos. No segundo, ministrando ao verdadeiro tabernáculo que Deus erigiu, não o homem. Novo homem da nova criação. Terceiro, ele está sentado, aguardando que todos os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Então, irmão, quando você acordar assim de manhã, olhar no espelho e contar assim 3, 4 rugas a mais, quando você, homem, levantar de manhã, olhar para o espelho e contar uma dúzia de cabelos a menos, né? E os que restam estão ficando brancos, quando você, irmã, acordar com dor de cá e dor de cá e dor de lá, lembre desse versículo: aguardando que todos os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Não é maravilhoso? Graças ao Senhor, nós não vamos conviver com essa carcaça muito tempo mais. Nós estamos aguardando a ouvir ecoar no universo aquela voz: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, o teu aguilhão? Bendito seja o Senhor. Tudo isso porque Cristo ressuscitou. Bendito é seu nome. Irmão, você tem meditado sobre isso? Você tem tido sonhos sobre isso?
Ajude-nos o Senhor. Como nós citamos numa das sessões aqui, John Owen partiu para o Senhor sem concluir o seu último escrito, Meditações sobre a glória de Cristo. Há um outro objeto para a nossa meditação? Há outro. Qual? A igreja? A obra de Deus? Não são dignos o suficiente. Nem sua obra, nem sua igreja. O irmão Watchman Nee, depois de 20 anos em uma prisão comunista, ele escreveu algo assim: Senhor amado, eu passaria tudo o que passei de novo. Ele tinha 1,79 m de altura, estava com 49 quilos, numa prisão fétida na China. Senhor, eu passaria tudo de novo, não por causa da tua igreja, nem por causa da tua obra, mas por ti mesmo. Aguardando daí em diante que todos seus inimigos sejam postos por estrado de seus pés. Que maravilha. E a última menção, então, para concluirmos agora, Hebreus 12. Hebreus 12, vamos ler de 1 a 3. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos do pecado, ou do peso, e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Veja aí mais uma vez, aqui não tem Senhor, aqui não tem Cristo, aqui tem só Jesus. Porque a ênfase está na sua humanidade, na vida da fé que ele viveu, que é nossa nele, porque nós e ele somos um. Então, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, dupla alegria, primeiro aspecto da alegria, o coração do seu pai seria satisfeito. O que seu pai queria? Seu pai se deleita tanto nesse seu único filho, que ele quer mais filhos. Ele quer mais filhos iguais a ele. Então ele semeia o unigênito e colhe o primogênito entre muitos irmãos. Essa era a alegria do coração do Senhor Jesus. Então é uma alegria dupla que na verdade é uma só. Conduzindo ao Pai muitos filhos, ele enche o coração do seu Pai de satisfação. E olhando para esses filhos, ele enche o seu coração de satisfação. Porque ele pode olhar para eles e dizer, eles são iguais a mim. Ela é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Como Adão disse para sua mulher. O verdadeiro Adão irá dizer à sua igreja, quando a obra de Deus estiver concluída em nós. Ela é osso de meus ossos, ela tem minha realidade interior, mas ela também é carne da minha carne, ela tem a minha expressão exterior. Maravilha. Então, por causa da alegria que lhe estava proposta, ele suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha, do vexame, da ignomínia, e, finalmente, quarta vez em Hebreus, está sentado à destra do trono de Deus. E agora aqui nessa menção, qual é o contexto? Vamos ver o próximo verso então. Considerai. Para lançarmos na nossa conta. E não ficarmos cheios de murmuração, cheios de queixumes, olhando para baixo e para o lado, nunca para ele e para cima. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossas almas. Maravilhoso sumo sacerdote. Temos um grande sumo sacerdote que penetrou os céus. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, guardemos firme a nossa confissão. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas.
Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, para recebermos misericórdia e acharmos graça para o socorro em ocasião oportuna. Isso significa a ascensão e a entronização do nosso Senhor Jesus. Quero concluir com uma história verdadeira. Certa vez um aluno aproximou da mesa do seu professor de seminário. E na mesa dele havia uma plaquinha, como aquelas que se colocam assim na frente da mesa de recepcionistas. E naquela plaquinha estava escrito assim: olhe sempre para baixo. E aquele aluno achou estranha aquela placa. Todo mundo diz: olhe sempre para cima. Então, num momento de liberdade, ele perguntou para o professor: o que significa isso na placa? Olhe sempre para baixo. E o professor disse assim: depende da posição de onde você está olhando. Nós estamos assentados com Ele nos lugares celestiais. Então nós olhamos tudo de cima para baixo, porque essa é a nossa posição nele. Nele todas as coisas foram resolvidas, conquistadas. Que o Senhor eleve nossos olhos, queridos irmãos, para Ele, o grande e fiel sumo sacerdote, e continue ministrando ao nosso coração as riquezas da sua pessoa e da sua obra. Bendita ocupação que nós temos, pelo Espírito Santo, conhecer o nosso Senhor. Vamos orar. Querido Pai Celestial, nosso pedido juntos, unânime a Ti nessa manhã, é que o Senhor retire as escamas dos nossos olhos, para que nós possamos ver as glórias do nosso Senhor Jesus. Te pedimos perdão por nossas vidas serem tão pequenas, até mesmo tão medíocres, diante de quem Tu és. Suplicamos-te, Senhor, mais uma vez, por Tua misericórdia, que o Senhor levante os nossos olhos para Ti e nos dê ver algo mais das Tuas riquezas e belezas, e tudo que nós somos e temos em união contigo. Bendito é Teu nome, Redentor, maravilhoso, Deus forte, louvamos Teu nome. Continua falando ao nosso coração e nos prepara para ainda partirmos o pão na Tua presença. Enche esse ambiente com Tua presença, para que possamos ser os verdadeiros adoradores, que adoram o Pai em espírito e em realidade. Assim oramos em nome do Senhor Jesus. Amém.